O estado físico teu e dos teus companheiros, como é que vocês estão se sentindo? É uma maratona, a gente sabe, difícil. O Dorival Júnior tem reclamado dos jogos bem próximos um do outro, mas como é que vocês estão fisicamente para esse jogo? Olha, eu posso falar por mim, eu me encontro muito bem. Eu acho que o resultado ontem do nosso CK, do meu CK, foi dentro daquilo que normalmente tem sido, sempre que eu faço pós-jogo. Eu tenho uma boa recuperação e foi exatamente aquilo que eu esperava. Me encontro super bem fisicamente e eu acredito que os demais também estejam bem para o jogo. Agora, não posso falar porque eu não tenho os números, eu não tenho essa avaliação, mas eu acredito que estejam todos bem. Oliveira, o que você imagina taticamente desse jogo de quarta-feira? Um Santos mais fechadinho no contra-ataque ou vocês vão surpreender também, abafar o Corinthians para não ser pressionado o jogo inteiro, levando em consideração essa vantagem do primeiro duelo? Olha, eu acho que taticamente nós vamos criar alguma estratégia, depende muito do jogo. Acho que jogar lá é sempre muito difícil, um time forte, com o apoio da sua torcida, mas nós certamente vamos saber como afrontar esse jogo, como encarar o Corinthians, né? Eu acho que não existe nenhum segredo, sabendo que a dificuldade vai ser imensa, mas que também nós temos uma bela equipe que sabemos também jogar bem fora de casa. E eu acho que nós vamos, hoje e a partir de amanhã, antes do jogo, saber o que, de repente, nós vamos ter que fazer, da forma que nós vamos jogar, até porque nós entendemos também que o Corinthians precisa fazer gols, e aí a gente também pode aproveitar alguma situação, de repente, de contra-ataque, mas não existe nada definido de como nós vamos jogar, mas vocês conhecem a característica do nosso time, sabem que o nosso time é ofensivo, dentro de uma organização, não vamos para lá pensando que será um jogo fácil e que muito menos vai ser um jogo muito aberto, mas entendemos que temos que jogar não só com o resultado, mas para ampliar esse resultado e colocar o Corinthians em maiores dificuldades. Ricardo, boa tarde. Você esperava ter um ano tão produtivo assim, tão bom, artilheiro do time na temporada e apesar da idade e tal, você aí correndo com essa molecada, falavam até em chamar para a seleção e tal. Você esperava um ano tão produtivo assim? Boa tarde. Eu esperava, sinceramente, eu esperava. Como já falei várias vezes nas minhas entrevistas, para mim nunca foi novidade o que está acontecendo comigo. Eu sabia exatamente do meu potencial e da minha capacidade física. Eu sempre apostei nisso, na minha capacidade física, porque eu fui um cara sempre muito dedicado, muito cuidadoso nesse sentido. E quanto ao meu potencial, eu nunca coloquei em dúvida. Por onde eu passei, eu obtive bons resultados, números importantes. Eu acho que a estranheza pode ter sido mais por parte das pessoas de fora, que não me conhecem, talvez até mesmo pela idade, que eu entendo, mas, para mim, não causou nenhuma surpresa, sabendo que eu estava muito bem fisicamente e tecnicamente, eu sabia que, para onde eu fosse, certamente eu iria fazer os meus gols e ia contribuir de alguma maneira. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Depois do último jogo, você falou, né? Enfim, falando um pouquinho do gol que você fez, você chegou a dizer que estava te incomodando aqueles 3 jogos sem fazer gol, aqueles pênaltis que você também tinha perdido. Queria saber de você o seguinte, né? Agora, né? Sem ter aquela dificuldade, aquela situação toda sendo comentada de um jejum, mesmo que curto, de gols, você vai para o Clássico de uma forma mais leve, até para conseguir desempenhar melhor o teu futebol? Não. Eu nunca vou por um jogo de forma leve. Sempre vou por um jogo muito intenso, qualquer jogo, sendo ele um clássico ou não, porque eu sei da minha responsabilidade dentro do time, eu sei do meu dever, o que eu preciso fazer para ajudar o meu time dentro de campo. O incômodo dos gols, eu confesso para você que foi muito mais no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi onde eu poderia ter marcado os gols e o time ter saído com 3 pontos. Contra o Vasco da Gama não foi menos triste, porque perder um pênalti não é legal, mas o time venceu e isso, de alguma forma,
compensa, me deixou um pouco mais tranquilo, porque senão poderia comprometer de repente. Mas eu sabia do meu potencial e que era questão só de tempo. As coisas acontecem com a gente, sempre é assim, atacante sempre passa por esses momentos. Mas eu acho que a minha concentração é sempre acima de 100%. Então, não é porque nós vamos jogar um clássico que eu vou estar muito mais relaxado porque eu fiz o gol. Não, nada disso. Eu vivo muito intenso cada jogo. Então, a concentração é 100% e isso será demonstrado no dia do jogo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você falou agora sobre não conseguir entrar leve, né, num jogo, você sempre vive com intensidade. E esse período de 3 jogos que você ficou sem marcar, na sua opinião, chamou mais atenção exatamente porque justamente nesse período você também acabou perdendo 2 pênaltis em sequência? Você acha que isso talvez tenha chamado um pouco mais de atenção? E uma segunda, se você me permite, o que vai representar esse gol qualificado lá em Itaquera, nesse jogo de quarta-feira contra o Corinthians? Bom, a primeira eu acho que existe sempre uma responsabilidade do atacante e a exigência dele fazer gols, principalmente quando você é o artilheiro do time. E quando você é o batedor oficial de pênaltis, você perde 2 pênaltis consecutivos, de repente você tem alguma chance de gol e você acaba não concluindo em gols. E, em algum momento, comprometendo até mesmo o trabalho coletivo. Isso, de fato, eu acho que tem um peso importante. Mas eu entendo tudo isso, eu afrontei de uma forma muito tranquila, sabia que... Até porque isso me fortalece bastante nas críticas. Eu acho que, no momento de elogio, eu nunca fui um cara que gostei muito desse momento, até porque, de repente, para alguns é uma forma de... É até traiçoeiro você relaxar, você achar que... Então, quando vem as críticas, eu procuro sempre fazer uma avaliação de uma forma positiva, de que forma que vem, de quem vem, qual é o propósito. Então, para mim, foi sempre muito positivo, porque eu sabia que as críticas eram em decorrência daquilo que eu podia gerar, daquilo que eu podia fazer para o time. Então, como não estava acontecendo, e perdendo gols, e perdendo pênaltis, eu acho que era uma crítica construtiva, assim. E quanto a esses... Aí, com a vantagem para lá... Eu acho que nós não estamos com essa cabeça, não, com essa mentalidade, não. Nós estamos indo para lá para fazer um grande jogo, sabendo de toda a dificuldade. Nós temos um resultado a nosso favor? Sim, temos. Mas, em momento algum, nós estamos pensando de ir para lá pensando com esse negócio na cabeça de que nós vamos para lá porque nós temos um resultado favorável, que o jogo pode ser assim. Não. Nós vamos para lá determinados a fazer um grande jogo e determinados a buscar uma vitória. Essa é a nossa mentalidade. O Ricardo, boa tarde. Boa tarde. O Santos tem um desempenho de talvez líder do campeonato quando joga dentro de casa, em contrapartida, quando joga fora, não tem conseguido repetir as boas atuações, né? Juntando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, são 13 jogos fora de casa, só uma vitória contra o Londrina por 1-0. E não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro e não vence fora de casa há muito tempo. O que fazer para atuar ou para vencer fora de casa o Corinthians, que também é muito forte lá na Arena? Olha, são números que a gente sempre procuramos respeitar. A gente nunca vai deixar passar, porque é importante. Eu acho que um time como o Santos precisa ganhar assim fora de casa. Mas eu acho que a gente vem com uma mentalidade de que, para nós, cada jogo ele é uma final, sendo dentro da Vila como fora. E esse é mais uma final para a gente. Então, nós temos uma outra oportunidade fora de casa, diante de um grande time, onde vai estar certamente sendo empurrado pela sua torcida, e a gente vai para lá para jogar uma final. E aí a gente vai querer sair de lá vitoriosos. Então, acho que é uma oportunidade para a gente conseguir vencer fora de casa mais uma vez, mas certamente o nosso time vem numa crescente, a gente sabe como enfrentar esse jogo e a gente sabe que a vitória vai vir porque a gente está fazendo as coisas muito certas, eu acho que o time está merecendo, eu só acho que precisamos ser um pouco mais eficientes para a gente conseguir vencer fora de casa, mas não é uma coisa que tira, de repente, o nosso sono, porque de 13 jogos ganhamos uma fora de casa, mas eu acho que a mentalidade nossa é essa. Vamos agora enfrentar esse jogo como se fosse uma final, e de fato é um jogo que decide, de repente, a nossa permanência
ou não na Copa do Brasil. Então, para nós é uma final e esperamos vencer essa final. Ricardo, você falou aqui, bem, a gente conhece bem o estilo do Santos jogar. Contra-ataque, um time rápido. Mas os 2 últimos treinos foram fechados, ontem e hoje. Vai trabalhar em segredo, não quer mostrar para a imprensa, não quer deixar o adversário ver o que o Santos está armando. O Santos está armando alguma coisa diferente para essa partida? Não, é um treinamento que nós precisamos entender qual é a ideia que o Dorival quer para a gente. E não existe nada radical, é uma coisa que nós precisamos treinar e só a gente precisa saber do que a gente está fazendo nesse sentido. E que vocês, certamente, amanhã, na hora do jogo, no dia do jogo, vocês vão ver a forma que o time vai jogar. Não é uma coisa que está escondendo o jogo. Eu acho que é um direito que nós temos de treinar da forma que nós achamos e o Dorival de passar para a gente a forma que ele acha. Não que o time deva jogar, mas que sim da forma que a gente precisa se posicionar, porque a gente sabe que, jogando fora de casa contra o Corinthians, é um time muito forte, com o apoio da sua torcida. E, quando eles vieram aqui também, nos colocaram em dificuldade. Ou seja, é um time de muita qualidade. Então, nós temos que estar muito atento, cada um sabendo o que precisa fazer para que a gente consiga um grande resultado. Ricardo, aqui. Semana passada, o Corinthians não perdia mais de 10 jogos. Agora é o Santos que não perde há 8 jogos. Isso ajuda ou atrapalha para amanhã? Olha, eu sempre gosto de chegar contra um adversário com um retrospecto muito bom de vitórias, e invicto melhor ainda. Só que, na prática, isso não muda. Até porque vocês vão avaliar um time que, de repente, como eu ouvi dizer, o Corinthians vem aqui, líder da competição, e, se não me falha a memória, eu acho que a última derrota do Corinthians foi exatamente para a gente aqui na Vila. Então, é um time que está liderando a competição, vem para cá, coloca a gente em uma dificuldade imensa, que nós fizemos um grande jogo, uma entrega, todo mundo correu, conseguimos fazer os gols e sofremos depois no final. Eu só acho que a gente tem que enfrentar um jogo de uma forma única, e essa é a nossa mentalidade aqui. Ninguém vai conseguir tirar esse objetivo, tirar a gente do foco, porque a gente sabe que a gente está vindo numa ascensão muito positiva, porém, estamos eliminando adversários, e quando a gente elimina um adversário, quando eu digo elimina, a gente consegue somar 3 pontos, somar vitórias, a gente deixa para trás e a gente começa a focar no próximo adversário. Então, assim, se a gente chega hoje com 8 jogos invicto para enfrentar o Corinthians, não tem peso, porque é um jogo muito difícil, gera confiança, porque você vem em uma sequência boa de vitórias. Porém, é um jogo que você tem que estar concentrado 100%, porque você sabe que é um jogo muito determinante, é um jogo muito perigoso, e você precisa fazer de novo aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, não vai contar, tem que fazer agora. Então, é um jogo muito importante, pode gerar alguma confiança? Pode. O Corinthians vem de uma vitória importante contra o Cruzeiro dentro do seu estádio, a gente vem de uma vitória também boa dentro do nosso estádio contra o Avaí, porém é um jogo distinto e um jogo diferente que vai ser para nós enfrentado como uma final, e nós vamos para lá, como eu falei, com aquela mentalidade de fazer um grande jogo e de vencer. Ricardo aqui, boa tarde. Boa tarde. O Santos ele tem um ataque muito positivo, mas também tem uma defesa que sofre muitos gols. Acho, se não me engano, a quinta pior do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, no fim de semana, acabou achando uma alternativa para o ataque. Alô. Perdeu o Luciano na partida contra o Santos, agora achou o Wagner Love. Existe alguma preocupação especial da defesa no time? Preocupação da... Para a defesa do Santos. Qual é a primeira pior defesa do campeonato? Tá. De algum outros dos 4 grandes de São Paulo, estão inclusos alguma defesa que está entre as piores? Colocou a nossa defesa como a 5ª pior do campeonato? E do Corinthians, e do São Paulo, e do Palmeiras? Entendi. Eu só acho o seguinte, eu acho que a nossa defesa, para mim, é muito forte, é muito boa. Nós levamos alguns gols coletivamente por falta de alguma
atenção na hora de se posicionar, mas existe uma confiança, existe uma credibilidade, existe um respeito pela história desses atletas. Estão numa ascensão muito grande e as boas notícias estão aí, porque volta o Gustavo Henrique da seleção e, por uma infelicidade do Wehrle, adoeceu, ele entra, joga bem, está aí, e o Wehrle agora, um jogador que foi importante e é muito importante no nosso elenco, está fora do time. O David, que já é um cara já experiente também, acaba de renovar o contrato. O nosso time é muito forte defensivamente, o nosso time é muito bom. Eu acho que os gols que nós tomamos foi desatenção, foi momentos pontuais dentro de um jogo, e isso nós já conversamos entre nós, mas certamente, respondendo a respeito da atenção quanto aos atacantes do Corinthians, você falou do Wagner, é um cara que tem história, é um cara que sabe fazer gol, é um cara que agora voltou a fazer gol e que certamente vai ser vigiado como todos os demais atletas do Corinthians, porque o Corinthians tem uma grande equipe.